Olá, pessoal! Vamos dar continuidade aos nossos podcasts. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a República Oligárquica. Nas aulas anteriores a gente viu sobre a República da Espada, um podcast que está dividido em duas partes, né? A primeira parte falando do Marechal Deodoro e a segunda parte falando sobre Floriano Peixoto. Falamos também sobre duas revoltas que aconteceram durante o governo de Floriano Peixoto, a revolta da Armada e a revolta federalista que aconteceu no sul do país. E agora a gente vai falar sobre um período que a gente conhece como República Oligárquica, que vai começar pelo primeiro presidente eleito civil, do país, que é o Prudente de Moraes. Isso foi no ano de 1894. O Prudente de Moraes é o primeiro presidente civil da República. Agora nós passamos da fase militar para a fase oligárquica. E oligarquia, você sabe, é o governo de poucas pessoas, pertencente ao mesmo partido, classe ou família. E por que fase oligárquica? Porque um novo equilíbrio de forças estava acontecendo. Os representantes dos fazendeiros de café, que eram a maioria no Congresso, apoiaram Floriano Peixoto e, como recompensa, ganharam a presidência. Prudente de Moraes era paulista e ficou conhecido como pacificador, porque anistiou os rebeldes das revoltas federalistas e da Armada. Mas Prudente de Moraes não era tão pacifista assim. Foi durante o governo dele que aconteceu a revolta de Canudos. No Arraial de Canudos, na Bahia, havia um povoado com mais de 20 a 30 mil homens. O líder do povoado era Antônio Conselheiro, que era um líder religioso e queria a volta da monarquia. O governo republicano mandou para Canudos uma expedição de mais de 8 mil homens. O arraial foi arrasado a ferro e a fogo em 1897. Em 1898, quem assume o governo é Campos Salles e o novo presidente encontra um país falido devido ao gasto com as campanhas militares. Campos Salles conseguiu recuperar as finanças do país porque fez uma administração rígida com muito sacrifício, mas reforçou os domínios das oligarquias com a política dos governadores. Lembra, a gente viu um pouquinho sobre isso em sala de aula. O presidente favorecia os governadores dos estados e os governadores dos estados favoreciam os coronéis, que por sua vez garantiam o voto dos governadores, e assim uma mão lavava a outra. Bom, mas se em matéria de política o Brasil mudava pouco, nas áreas de ciências e tecnologia o Brasil se modernizava. Na França, em 1898, o brasileiro Santos Dumont, em Paris, fascinava as pessoas com seus balões tripulados. E chega também no Brasil o cinema. E em 1900, em São Paulo, é inaugurada a primeira linha de bondes elétricos. O Brasil estava mudando. O sucessor de Campos Salles foi o Rodrigues Alves, que governou de 1902 a 1906 e fez um governo de grandes reformas e grandes polêmicas. Vou comentar aqui sobre algumas dessas reformas, tudo bem? Rodrigues Alves modernizou a cidade do Rio de Janeiro e construiu a Avenida Central, que hoje é chamada de Avenida Rio Branco, e nomeou o médico sanitarista Oswaldo Cruz para lutar contra a febre amarela, eliminando as águas paradas e cuidando do lixo da cidade, que dava origem a mosquitos e ratos. A varíola, outra doença comum na época, foi combatida pela vacina. Só que todas essas reformas tiveram um outro lado, porque não havia uma preocupação em preparar a população para elas. Então eu vou comentar um pouquinho como a população reagiu. Só para construir a Avenida Central foram demolidas cerca de 1.681 casas e cortiços. Quase 20 mil pessoas tiveram que se mudar para os subúrbios ou para os morros. Um desses morros, chamado Favela, acabou emprestando o nome para os agrupamentos de barracos que nós conhecemos hoje.
e para eliminar os ratos e mosquitos, as casas eram invadidas e saneadas sem a permissão dos moradores. No caso da vacinação obrigatória, a falta de informação fez com que as pessoas reagissem com violência. Tinham medo da vacina que eram obrigadas a tomar. O porta-voz do povo nas críticas do governo foi o escritor maldito Lima Barreto. E por que maldito? Porque Lima Barreto criticava intensamente os dirigentes do país. Para ele, o governo estava querendo separar dois mundos, o mundo dos privilegiados e o mundo dos deserdados. Para Lima Barreto, isso era impossível, pois um mundo dependia do outro. Ele dizia que havia no Rio de Janeiro duas cidades, a cidade europeia e a cidade indígena. Em seu livro Recordações do escrivão Isaías Caminha, há um comentário sobre a reforma urbana, que diz o seguinte: como isso mudou? Então, de uns tempos para cá, parece que essa gente está doida. Botam abaixo, derrubam casas, levantam outras, tapam as ruas, abrem outras. Estão doidos. Com seu trabalho de escritor, Lima Barreto mostrou aos leitores de sua época a falta de visão do governo para os verdadeiros problemas do povo. Isso vale até hoje, não é mesmo? E, apesar das críticas, as mudanças impostas pelo governo iam acontecendo. Enquanto isso, surgiram novas manifestações culturais que sobrevivem até hoje. Em 1902, o escritor Euclides da Cunha, ele lança o livro Os Sertões. O livro conta a história de Canudos e é uma denúncia da situação de atraso e pobreza em que vive a população rural. Em 1905, Pelo Telefone, de Ernesto Santos, é o primeiro samba lançado no país e faz um enorme sucesso. E um dos acertos do governo Rodrigues Alves foi a escolha do seu ministro das Relações Exteriores, o Barão do Rio Branco. O Barão se deu tão bem no cargo que lá ficou por 3 governos. Foi um dos ministros mais populares da velha república, e tudo porque o Barão do Rio Branco resolveu várias questões de limites que estavam pendentes no Brasil. Negociou com a Argentina a região das Palmas, no oeste do estado de Santa Catarina e Paraná. E além disso, graças ao Barão, o Brasil aumentou seu território. Conseguiu negociar o Amapá com a França e ainda comprou o território do Acre e da Bolívia. Bom, gente, essa aula vai terminar por aqui. Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam entendendo a matéria e ela é muito importante para vocês poderem fazer as atividades e elas vão complementar as aulas do Centro de Mídia. Até mais, pessoal!